Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E neste vídeo, eu convido você a refletir sobre a questão do autoconhecimento e como que a constelação familiar pode auxiliar este movimento, esta jornada para dentro de si. Então, eu te pergunto, o que é autoconhecimento para você? Para mim, autoconhecimento na prática é uma jornada para dentro de si mesmo. A humanidade sempre se questionou sobre o sentido da existência, mas o autoconhecimento na prática é um longo caminho a ser percorrido, que se inicia com questões, quando a gente começa a perguntar, questionar, e nunca termina, porque à medida que a gente vai encontrando respostas, mudam-se as perguntas. E essas perguntas, elas são relacionadas com todos os aspectos da nossa vida, desde a origem do universo, como tudo começou, ao nosso papel no mundo, na família, na sociedade, passando por questões que envolvem a evolução espiritual e os porquês da nossa existência, que é quando a gente começa a questionar a nós mesmos, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, a forma que a gente se relaciona com a vida, como são os nossos relacionamentos amorosos, com o que é o nosso relacionamento com os nossos familiares. Por que que eu tenho algumas dificuldades na minha carreira? Porque encontro alguns obstáculos, qual é o meu problema? E é quando a gente começa a olhar para dentro de si, porque algumas respostas a gente não encontra fora, no mundo externo. Acho que a maioria delas. E é por isso que se dá o movimento de se ir em busca de si mesmo, de se conhecer. Isto, para mim, é autoconhecimento. Então, à medida que caminhamos nessa estrada de autoconhecimento, vamos encontrando algumas respostas que nos levam de volta ao ponto de partida para a causa dos nossos conflitos interpessoais e existenciais, que são o quê? Os nossos comportamentos, a forma que reagimos diante dos conflitos. Por não compreender, agimos de forma infantil, porque é o que a gente tem para interpretar. Interpretamos aquilo de uma forma infantil. E aí o que acontece? Nos apegamos ao sentimento que essa interpretação infantil equivocada promove na gente. A gente se apega a isso e começamos a viver as consequências disso. E aí, em meio à turbulência, os conflitos só aumentam, até que a gente se dê conta que existe uma criança interior aí, mandando na adulta. É aí que a gente tem um clique para poder dar um novo olhar para a gente mesmo, para poder amadurecer interiormente, independente da idade que a gente tenha. A gente começa a perceber que quem não entende, quem não tem capacidade para entender, é uma criança, não um adulto, e nós somos adultos. Temos tudo para poder interpretar e compreender da melhor forma possível os nossos conflitos. Porque a visão da criança, a visão de alma da criança, da nossa criança interior, é limitada. E dentro de uma visão limitada e infantil, fica impossível enxergar a solução para os nossos problemas, que podem ancorar cura, luz, ou pelo menos minimizar e aliviar. Não à toa, Bert Helling, que foi um psicanalista, terapeuta familiar e padre, conduziu um denso estudo sobre as influências dos relacionamentos sobre as nossas vidas, de modo a compreender e buscar uma melhor forma de resolver essas questões. E deste estudo nasceu uma forma que permite que a gente consiga lançar mão da nossa própria força, chamada de constelação familiar, que basicamente trata-se de uma abordagem terapêutica que permite um olhar revelador para os nossos conflitos, para que a gente possa compreender, resolver, tentar resolver, ancorando consciência sobre determinadas questões ocultas que inflamam os nossos comportamentos e nos fazem agir de determinada maneira.
Técnicas como esta da constelação familiar permite a gente colocar o autoconhecimento em prática, promovendo o nosso desenvolvimento pessoal de forma saudável e benéfica. A constelação é mais uma ferramenta que dá a oportunidade de transformar a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre os nossos familiares, sobre os nossos relacionamentos com as pessoas e com a vida. As relações familiares são os maiores testes da nossa vida quanto ao autoconhecimento. É quando somos postos em prática, né? Em prova, à prova, somos postos à prova, para ver se a gente realmente está sendo coerente. E então a gente, ao se observar, podemos reparar que ainda estamos apegados a algumas crenças, alguns tipos de comportamento. A gente observa geralmente que no nosso meio familiar, temos uma personalidade, alguns comportamentos diferentes de quando estamos entre amigos. E por que isso acontece se somos a mesma pessoa? Por que com os meus familiares eu não consigo ser eu mesma, na verdade? Será que esses comportamentos estão influenciados por sentimentos inflamados, por questões que eu não compreendi na minha infância, na minha adolescência, que eu não compreendi relacionado aos conflitos que se desenharam ao longo da minha vida? Ou será que estão inflamados por sentimentos, questões, histórias e destinos de antepassados que eu não sei, que eu não conheci, que eu não tenho consciência? A constelação familiar, ela vem dar este olhar amplificado para que você olhe para você, para suas questões de hoje, para os seus conflitos familiares criados a partir do seu nascimento, como também para os conflitos, emoções e comportamentos que vieram antes. A linha terapêutica da constelação familiar permite que você se olhe de fora, de fora. Observe você mesmo através de como se fosse uma peça de teatro, cujo protagonista da peça é você, sendo representado por um artista que está sendo guiado pelo roteiro da alma, dos fatos e da verdade. E você não pode controlar com nenhuma crença e nem um véu os seus comportamentos e sentimentos verdadeiros. E aí você pode escolher olhar para aquilo que você está escondendo de você mesmo, ou então, fingir que mentira e, mais uma vez, voltar para baixo do tapete e fingir que nada aconteceu sob diversos argumentos. A constelação em si mostra para você, em doses homeopáticas, as causas da queixa que está sendo constelada, da sua principal queixa. Na verdade, ela mostra para você aquilo que você é capaz de lidar naquele momento. Ela é mais uma ferramenta de autoconhecimento que traz luz para que você ilumine o seu inconsciente e o consciente também, porque tem muita coisa que a gente sabe que se comporta de certa forma. Tem muitas coisas que a gente já sabe os motivos, mas a gente finge não saber. E a constelação mostra para você e fala, pô, é isso mesmo. Putz, eu já sabia disso. Só que ela também mostra para você coisas que você não sabe, que você não lembra, que estão escondidas nas profundezas do seu inconsciente. E que é necessário algumas ferramentas terapêuticas para trazer consciência para isso, para trazer para o consciente coisas, traumas, dores, e outros movimentos, outros mecanismos ocultos que estão interferindo na sua psique, que interferem no seu comportamento, os seus sentimentos e a sua forma de viver a sua vida. Bom, diante disso tudo que foi apresentado, preciso voltar para o foco, né? Como que a constelação familiar pode ajudar no processo de autoconhecimento? Então, para tanto, eu preciso começar explicando melhor o que é constelação familiar, quando que eu posso lançar mão desta terapia, quais são os tipos de constelações familiares que existem na prática. Ser participante é importante, traz benefício participar de uma constelação, tanto quanto ser constelado, e outras coisas, as leis sistêmicas, preciso falar das leis sistêmicas, porque o entendimento das leis sistêmicas
são um trunfo para ser trabalhado dia a dia na questão do nosso autoconhecimento. São muitas coisas para dizer, não sei se eu vou conseguir falar tudo neste vídeo, mas eu vou tentar. Então, o que é, de fato, constelação familiar? De uma maneira geral, vou explicar melhor no decorrer do vídeo, mas constelação familiar é uma ferramenta de terapia desenvolvida por Bert Hellinger, um psicoterapeuta alemão, que através dos seus estudos com psicodrama, terapia familiar estrutural e terapia familiar de esculturas familiares, desenvolveu o seu próprio método de atendimento, hoje conhecido mundialmente como constelação familiar. De maneira geral, a constelação familiar é uma terapia que tem uma abordagem que se utiliza da dramatização das pessoas, dos participantes que compõem o campo, que acabam representando os personagens do sistema familiar de quem está sendo constelado. E aí, numa espécie de um campo teatral, esses participantes representando membros do sistema familiar da pessoa que está sendo constelada pode trazer sentimentos, conflitos, comportamentos, para as questões relacionadas à queixa que está sendo constelada, que se interrelacionam, que estão relacionadas com nós do sistema, que acaba bloqueando aquela pessoa, o constelado, para aquilo que ele está constelando, a queixa, seja o profissional, relacionamento amoroso, prosperidade, várias coisas. Então, através dessas informações que os participantes trazem, pela sensibilidade, pela ressonância daquilo que vem, da história que vem através de sentimentos, de percepção, é possível intervir com alguns movimentos que trazem harmonia para o sistema e que podem trazer alívio, melhorar a forma com que a pessoa que está sendo constelada olha para o seu problema, para si mesma e para todos os envolvidos. Isto é constelação familiar. É muito importante dizer que a constelação não é milagrosa, que o principal objetivo da constelação é ancorar alívio quanto à queixa que está sendo constelada e, principalmente, a consciência, a autoconsciência daquele que está sendo constelado para com o conflito, para com seus próprios comportamentos, para com os comportamentos do sistema familiar. Entendendo a origem daquilo tudo. Então, é consciência. Muitas vezes as pessoas procuram a constelação familiar como se fosse um trabalho, assim, tipo de magia, né? Mas não é. Então, de repente, as pessoas procuram constelar relacionamento amoroso, por exemplo, que é um tema bastante batido, que as pessoas vêm muito atrás, acreditando que constelando o relacionamento amoroso, eu resolvi o meu problema. Se eu tenho o dedo podre, eu acabo encontrando alguém e vou ser feliz para sempre. Se eu só quero arrumar um namorado e ser feliz, eu vou constelar e isso vai acontecer. Não. A queixa é um motivo. É um motivo que a vida te traz para te chacoalhar e trazer consciência. É um motivo para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento. Pode acontecer, sim. Pode acontecer daquilo ser desbloqueado por conta da tua autoconsciência que a constelação familiar acabou promovendo em você, sendo um gatilho para você pensar até em outras coisas, em mudar o seu comportamento e tal. Mas, na verdade, as queixas que trazem vocês à constelação familiar, elas são só são motivos para que você possa olhar para entraves no seu sistema familiar e no seu próprio comportamento. Então, é muito importante dizer isso, que às vezes a queixa ser constelada, ela não é nem tão importante. O importante é o que a constelação vai trazer. As informações que ela vai trazer. É muito importante você olhar para tudo aquilo.
buscando um entendimento, entender tudo aquilo e trazer aquela luz para dentro de você, independente das suas expectativas quanto à solução daquela queixa. Agora, uma coisa pode acreditar, isso eu posso prometer: alívio quanto à queixa. Às vezes a gente fica pensando muito naquele problema, ou estamos realmente com um problema que não sai da nossa cabeça. E ao constelar aquilo, a constelação traz tanto entendimento, tanta consciência que alivia. Você sente paz no final da constelação. E isso não tem preço. Ainda é muito importante dizer que, além do nosso próprio comportamento consciente, que às vezes a gente tenta esconder, uma das coisas que inflamam a nossa forma de ver a vida são conflitos inconscientes, que na maioria das vezes estão relacionados com os nossos antepassados, com a história da nossa família. E é isso aí que a constelação cutuca e traz luz e solução. E para isso, às vezes, uma identificação com o antepassado, uma honra errada, estar honrando de forma errada, se colocando como salvador da pátria, da família, de todos os ancestrais, pode reverberar, resolvendo isso, trazendo solução e harmonia a essa questão super inconsciente de quem está sendo constelado hipoteticamente, pode reverberar em vários aspectos da vida da pessoa. Então, por isso que, às vezes, eu penso que a queixa, assim, ela não é tão importante, que a gente não deve criar muita expectativa sobre a queixa que está sendo constelada. A nossa expectativa, na minha opinião, deve ser de alívio, de autoconhecimento, de libertação, porque só a verdade liberta. E vocês podem me perguntar, mas Letícia, como que esses movimentos ocorrem para a harmonização do sistema? O facilitador conduz a constelação buscando a solução mais harmoniosa para todos os envolvidos, através de frases de solução e movimentos. Então, de reverência, de abraço, de união, às vezes de choro, tipo, eliminando, né, toda aquela tensão, toda aquela dor através das lágrimas. Os movimentos são vários, mas o principal são as frases de solução, que são guiadas, que são baseadas nas leis de ordem ou leis de amor, preconizadas por Bert Helling, quando ele criou este método da constelação familiar. E são leis muito incríveis, porque a gente pode aplicá-las no nosso dia a dia. E aí que se dá um efeito boom da constelação familiar, com certeza. E além desses movimentos, é importante dizer como que a constelação acontece, quais são as formas de se realizar uma constelação familiar. Eu conheço 3, embora eu trabalhe apenas com 2. Então, a constelação familiar em grupo, que ela pode ser online ou presencial, em grupos presenciais. A constelação com bonecos, individual, online ou presencial. E tem a constelação na água, que eu sei que ela existe, mas eu não tenho tanto conhecimento sobre ela. E me afinizo e gosto muito mais da constelação em grupo ou da constelação com bonecos. Na constelação em grupo, você não participa. Quem está sendo constelado não participa da constelação, é só mesmo um espectador da própria peça ali, cujo ele mesmo é o protagonista. Né? Na verdade, quem interage, que faz os movimentos, é o facilitador e os participantes do campo. A pessoa que está sendo constelada fica quietinha, só observando. Na constelação com bonecos, o constelado participa ativamente do processo terapêutico. É um processo intenso terapêutico que exige muito do facilitador e de quem está sendo constelado. Esta é a principal diferença entre as duas. Ambas trazem solução, alívio e atendem às expectativas da constelação familiar como método terapêutico. Outra questão, outra pergunta que sempre me fazem, que eu acho muito importante esclarecer, é: Letícia, quando eu devo procurar a constelação familiar como uma ferramenta
terapêutica? Eu digo assim, quando você tem um conflito, um problema, que você já tentou de tudo e não conseguiu obter compreensão e entendimento e alívio quanto aquilo, não é a cura. Alívio, compreensão e entendimento. E você ainda não conseguiu ancorar paz em relação àquele assunto. Aí talvez seja o momento de procurar a constelação familiar. Ou então, quando você se sente aberto para conhecer esta terapia, esta ferramenta de terapia breve. Mas não basta só querer, né? Então, antes de ser agendada uma constelação, se for comigo, por exemplo, eu marco uma conversa para a gente conversar sobre vários aspectos da vida da pessoa e a queixa, o que ela veio, por que ela veio até a constelação, o que ela quer constelar. Então, se for o caso, a gente agenda a constelação. Outra questão muito interessante, Letícia, participar de uma constelação onde outra pessoa está sendo constelada é importante, é positivo, me traz benefícios? Muitos, grandes. A gente costuma dizer que quem participa de uma constelação está sendo também constelado. Mas, para mim, assim, o maior benefício de ser participante de constelação familiar é olhar e entender que os nossos problemas não são somente nossos, que todo mundo passa pelos mesmos problemas. E aí você consegue ancorar uma força que te tira do lugar de vítima. Não que ser vítima, se sentir vítima em algumas situações, uma pessoa fraca, evoluída, nada disso. É muito normal. Por quê? Se você convive com pessoas que não têm o seu problema, por mais que você saiba que existe pessoas no mundo passando pelo mesmo problema que você, é muito distante de você. Você sabe, mas você não vê, não é concreto. Então, para você, no seu ambiente, na sua convivência, com as pessoas que você se relaciona, você é vítima, só acontece com você. Porque você não convive com outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Então, numa constelação familiar, quando você entra como participante, de repente você fala assim, meu Deus, exatamente o que eu passo, é exatamente este problema que eu tenho na vida. Então você se sente pertencendo, não só ao grupo, mas à humanidade. Você começa a sentir que ser humano é tudo igual. E isso te dá muita força, te traz muita força. Além do mais, na maioria das vezes, ou quase sempre, os problemas da família, assim, os conflitos familiares, eles são muito parecidos com os nossos, com a nossa própria família. Então, à medida que vai sendo feito movimentos de solução, trazendo frases de consciência, você também vai se conscientizando quanto ao seu próprio sistema familiar. Eu acredito assim que ser participante de constelação familiar e aqueles mais assíduos assim uma potência de cura para a pessoa e de autoconhecimento, de entendimento, de insights para a própria vida, de força. Eu acho incrível. Eu sou facilitadora de constelação familiar e sou participante das constelações dos meus colegas e sou super assídua. E eu aprendo muito sendo participante. Eu curo muito em mim, sendo participante, sendo constelada e sendo facilitadora. Porque é incrível, gente, é incrível a luz que dá na cabeça da gente ao se ver no outro, ao se ver no sistema familiar de outra pessoa, ao se dar conta que ninguém é mais que ninguém, que os problemas até que de algumas pessoas são diferentes, mas é tudo igual no fundo. Você sempre vai encontrar numa constelação familiar pessoas com a mesma queixa que você. Pessoas com histórias de vida parecidas com a sua. E olha que aparece de tudo, gente. E à medida que o grupo vai participando assiduamente, eles vão se soltando e colocando ali questões da própria vida, e aí a gente vai vendo como que as coisas são perfeitas.
como que a gente não é diferente de ninguém. A gente acaba escondendo as nossas dores, mas à medida que o primeiro fala, todos os outros abrem a boca também, porque estão se curando e promovendo a cura do outro. Então, quando um constelado, né, fez a constelação dele, chega no final, a gente abre para comentar, se ele quiser, se sentir à vontade, e quando ele comenta sobre o que foi constelado e sobre as coisas que ele sentiu, os participantes acolhem de uma forma muito verdadeira, porque não é um acolhimento falso. Eu te acolho com um exemplo da minha própria vida, porque eu passei por isso igualzinho você. Então, este acolhimento, ele é muito mais poderoso. Então, vale muito a pena participar de constelação familiar. Muito, muito, muito. Se você tiver interesse, clica no link na descrição desse vídeo do grupo de constelação familiar online, para você fazer parte, para ser adicionado neste grupo, que por lá eu passo as datas das constelações familiares em grupo, se forem presenciais, o endereço, e se for online, o horário, o dia e o link para que você possa acessar e entrar na sala. Qualquer um pode participar. Não tem nada de ser médio, sensitivo. Todo mundo é sensível e constelação familiar não é incorporação, não é nada disso. É sensibilidade, é percepção, é ressonância com você mesmo. Então, assim, todo mundo pode participar, todo mundo deve participar. Agora, partindo para a reta final deste vídeo, a gente vai falar sobre as leis de ordem, as leis de pertencimento, as leis sistêmicas, as leis sistêmicas, ou as leis de ordem, as leis do amor, que regem, que guiam as soluções da constelação familiar. São 3 leis, e aplicá-las, essas leis em equilíbrio na nossa vida, nos conduz a uma vida muito mais fluida, mas pode ter certeza. São 3 leis. A lei do equilíbrio, do pertencimento e da hierarquia. A lei do equilíbrio entre dar e receber preconiza que você não deve dar ao outro mais do que aquilo que você recebe. Geralmente a gente tem 2 perfis. Pessoas doadoras, que gostam muito de doar, que doam muito, não esperam receber algo de volta antes de doar de novo. Então eu sou um pouco assim, já fui mais, agora estou me policiando. Num relacionamento amoroso, por exemplo, você quer dar um presente para o seu namorado. Daí você vai lá e compra, sei lá, uma maçã e dá para ele. Antes que ele possa retribuir o presente com uma caixa de morango, você vai lá e já compra uma caixa de bombom. E aí ele acha que, tipo, se ele estava pensando em te dar uma caixa de morango, ele fala, pô, já me deu uma maçã, uma caixa de bombom. O que eu agora vou ter que dar para ela, né? Vou ter que dar algo melhor. E aí você nem espera. Você vai lá e dá para ele uma caixa de vinho. E assim vai, assim vai. Até que a pessoa, meu Deus do céu, ela faz assim, não consigo mais. Eu tô devendo muito para ela. Eu não tenho mais como eu pagar. E aí te deixa, sai fora da relação sem explicação e sem que ele mesmo possa entender, possa compreender. Por que aconteceu aí? Um desequilíbrio total com a lei do equilíbrio, a lei do equilíbrio entre dar e receber. Então, essa lei ela preconiza assim que você dê ao outro à medida que recebe. Então, se você deu uma maçã, espera ganhar uma maçã, uma banana. Aí, se recebeu uma maçã e uma banana, aí você pode dar uma caixa de morango. Aí, você recebe de volta uma caixa de chocolate. Então, você pode lançar mão de um vinho. E assim você cria uma energia ascendente para aquela relação. Agora, se você só doa, ó. Isso é um exemplo só da lei. Da lei do equilíbrio entre dar ou receber no âmbito do relacionamento amoroso. Mas isso acontece muito na forma que a gente cobra o nosso serviço, principalmente para quem é autônomo. A gente nunca sabe colocar preço, só que a gente paga sem questionar o preço do outro. Não está certo, né? Então, essa lei, ela pede isso, que a gente haja de forma mais equilibrada na nossa vida. E não se doe tanto, mas também não seja aquela pessoa violenta que só gosta de receber, porque também tem essa.
E nenhum dos caminhos é bom, né? Sempre vai conduzir à dissolução, à dor e sofrimento. A lei do pertencimento, ou a lei da hierarquia, a lei do pertencimento, primeiro, ela diz o quê? Que todos temos o direito de pertencer a uma família, que não podemos excluir ninguém do nosso sistema familiar. Porque quando excluímos alguém, essa dor é muito violenta na família, inconscientemente, porque nos primórdios da civilização, aquele que era excluído do grupo, ele sofria, era uma sentença de morte. Porque se você é excluído do grupo, você não tem como se defender dos ataques dos predadores, você não tem quem te ajude ali coletivamente a encontrar comida, a se esquentar do frio, a encontrar um lugar de proteção. Aquele que era excluído do grupo estava desprotegido e tinha uma expectativa de vida muito curta. E ele passava muito medo. Medo de morte, de morrer. Então, esta é a nossa lembrança da nossa herança da humanidade, dos nossos antepassados humanos. Ser excluído, ser rejeitado é uma sentença de morte. Então, isso faz um tremendo estrago no sistema familiar quando algum membro do nosso sistema é excluído. Exemplos: abortos. Antigamente, mulheres que engravidavam fora do casamento eram excluídas da família, esquecidas da família. E às vezes, ou sempre, acontece identificações da pessoa que está sendo constelada por uma determinada queixa, está ali honrando o destino deste antepassado que foi excluído, para que, enfim, ele possa ser lembrado. E a lei da hierarquia, que preconiza o quê? Preconiza que quem veio antes tem preferência a quem veio depois. Ou seja, na verdade, trocando em miúdos, é a lei que diz: cada um no seu lugar, ocupando o seu papel, com os seus direitos e deveres. Então, os mais velhos cuidam dos mais novos, não são os mais novos que cuidam dos mais velhos. Os filhos não podem estar no lugar dos pais, de uma forma inconsciente, sentindo no direito de mandar, ou então no dever de cuidar, de prover, de se preocupar demais. Isso tudo num aspecto muito inconsciente, que causa uma desordem incrível. Então, é aquele negócio, cada um cuida da tua vida, cada um no seu lugar, cada um com consciência, consciente de quem é na família, quais são os seus deveres e quais são os seus direitos, para que não sobrecarregue ninguém e para que cada um possa de verdade, de fato, ocupar o seu único lugar na família, o seu único papel, representar o seu único papel na família, para que tenha a força necessária para dar continuidade àquela linhagem, aquele sistema familiar. Senão fica tudo capengando e doenças começam a aparecer, tragédias, um monte de coisa. Então, essas são as 3 leis sistêmicas que regem a constelação familiar e que, quando em equilíbrio na nossa vida, nos conduzem a uma vida mais leve, mais fluida, em direção aos nossos objetivos, promovendo o bem-estar. E são leis que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Eu fiz um vídeo explicando melhor cada lei desta, com 2 exemplos e com algumas frases para a gente ir treinando, trazendo maior consciência no nosso dia a dia, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vai lá, clica lá, assista o vídeo inteiro, quantas vezes for necessário, e comece a abrir para a consciência dessas leis, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, e é uma ferramenta incrível para te auxiliar no seu processo de autoconhecimento. Então, chegamos ao final deste vídeo. E eu espero ter conseguido passar para você
o conhecimento de como e o quanto a constelação familiar pode ser uma ferramenta incrível no seu processo de autoconhecimento. Se você gostou do vídeo, das informações que foram abordadas aqui, não esquece de dar like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Se você chegou até o final desse vídeo, com certeza você deve ter muitas dúvidas, e eu estou à disposição. Comenta, me manda direct pelo Instagram ou qualquer outra forma de se comunicar comigo, que eu vou ter o maior prazer de responder às suas dúvidas. Até mais!